Ninguém, nem mesmo os maiores especialistas, pensava que eles seriam atingidos. Não eram países amigos, eram neutros. Da Casa Branca, Trump admitiu um erro de cálculo. Ele calculou mal que o Irã atacaria o Catar, o Kuwait e o Bahrein, seus países vizinhos. E agora, segundo John Bolton, Trump está encurralado no Estreito de Hormuz. Um pequeno erro levou a efeitos que agora se espalham por toda parte, desde a guerra até uma crise de energia e uma ameaça econômica global. Mais preocupante, essa espiral de escalada parece não ter um freio. Cada ataque é respondido e cada resposta desencadeia um conflito mais amplo. Então a questão é, quem de fato ainda está no controle? Mas Trump se enganou quando disse que ninguém pensava que o Irã atacaria seus vizinhos. 9 dias antes do ataque surpresa da América e de Israel, o Irã já havia emitido um aviso aberto. Uma carta oficial foi enviada às Nações Unidas com uma mensagem firme. Se atacado, todas as bases, instalações e ativos inimigos na região se tornariam alvos legítimos. O problema é que essa ameaça foi subestimada por Donald Trump. Navios de guerra foram enviados ao Oriente Médio com força total, e agora a situação se voltou contra a América. A guerra entrou em sua 4ª semana sem sinal de diminuir. Sua intensidade é estável, tornando-se até mais sistemática. Este é um sinal claro de que este conflito não foi feito para acabar rapidamente. E neste ponto, Trump começa a encarar uma realidade. O Irã não está para brincadeira. A situação esquentou à medida que figuras-chave iranianas caíam uma a uma. Ali Larijani, o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, teria sido morto em um ataque israelense em 17 de março de 2026. Sua perda foi considerada mais chocante do que a de uma figura central como Ali Khamenei no início do conflito. Ele era a figura que, de fato, administrava o governo, especialmente após a morte de Khamenei. Não parou por aí. A Guarda Revolucionária Islâmica confirmou a morte do general Golan Reza Soleimani, comandante das forças Basij. Um dia depois, o ministro da inteligência do Irã, Ismail Khatib, também foi morto. Isso não é apenas uma perda, é uma poda sistemática da estrutura central de poder do Irã. No terreno, o impacto está se tornando mais perigoso. Ataques americanos e israelenses teriam quase atingido a usina nuclear de Bushehr, um reator nuclear ativo que também envolve centenas de técnicos russos. Se a segurança deles for realmente ameaçada, Moscou tem uma forte razão para responder mais a fundo, não apenas com diplomacia, mas também com ação militar. Ao mesmo tempo, 2 caças misteriosos foram vistos voando sobre Shiraz. Seu formato sugeria que eram Dassault Rafales ou Eurofighter Typhoons, não aeronaves americanas. Isso imediatamente gerou especulações sobre o envolvimento de estados do Golfo, como o Catar ou a Arábia Saudita, no conflito. O golpe mais sensível veio quando Israel atacou o campo de gás de South Pars, o coração energético do Irã e um dos maiores do mundo. Isso não é mais apenas uma escalada, é um sinal de que o conflito está se movendo para uma fase muito mais perigosa. Intensos ataques americano-israelenses empurraram a situação para uma fase muito mais perigosa. Após o ataque ao campo de gás do Irã, ameaças de retaliação foram direcionadas diretamente ao coração energético da região. O Irã emitiu avisos de evacuação para várias instalações estratégicas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e em Israel. Instalações de petróleo e gás agora são chamadas de alvos legítimos, marcando uma grande mudança no padrão anteriormente mais limitado do conflito. Na Arábia Saudita, 2 mísseis iranianos teriam atingido um campo de gás. O impacto é sério, não apenas regional, mas global. Os preços da energia ameaçam disparar, e a estabilidade do mercado está abalada. Este conflito está lentamente se transformando de uma guerra militar para uma guerra econômica em escala mundial. Enquanto isso, uma série de explosões ocorreu ao redor do aeroporto Ben Gurion. Suspeitas do uso de munições de fragmentação começaram a surgir, um tipo de arma que espalha dezenas de pequenas bombas em um único ataque, amplo e difícil de controlar. Isso aumenta o risco de vítimas civis e expande o impacto da contaminação. O céu sobre a base aérea ficou com uma cor laranja incomum. Explosões, incêndios e interceptações aéreas foram contínuos. Os sistemas de defesa trabalharam constantemente, criando uma atmosfera tensa e apreensiva, sentida em toda a cidade e até mesmo nos subúrbios. As imagens de satélite mais recentes também mostram danos visíveis na base aérea de Al-Dhafra e na base aérea Prince Sultan. Hangares estão danificados, edifícios desapareceram e pontos de explosão são claramente visíveis. Este não é o primeiro ataque.
mas uma onda subsequente que é cada vez mais precisa e direcionada. Pelo menos 3 pontos de impacto foram identificados dentro do complexo militar dos EUA. Os alvos são claros: hangares, armazéns e áreas operacionais como pátios e instalações de manutenção. Um hangar foi até mesmo atingido repetidamente, mostrando um esforço sistemático para paralisar gradualmente as capacidades da base. O último ataque também visou um importante símbolo americano. A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi atacada pelo grupo Resistência Islâmica no Iraque usando um drone kamikaze Shahed-101. Preocupantemente, o sistema de defesa CRAM teria falhado em interceptá-lo, abrindo uma nova brecha no sistema de proteção. Isso não é apenas retaliação. É uma mensagem de que o campo de batalha agora está em toda parte e não reconhece mais fronteiras territoriais. As perdas dos Estados Unidos neste conflito estão se tornando claras e os números continuam a aumentar. O custo da guerra já ultrapassou 24 bilhões de dólares. Operações militares, deslocamentos de tropas e sistemas de defesa estão drenando o orçamento muito rapidamente, superando até mesmo muitos dos cenários estimados iniciais. No terreno, as perdas de equipamento militar também estão aumentando. Radares de alto valor, drones e instalações de base sofreram danos sérios. Notavelmente, mísseis interceptores de milhões de dólares têm que ser usados contra drones baratos. Um desequilíbrio de custos que torna essa estratégia cada vez mais cara e difícil de sustentar a longo prazo. Enquanto isso, as baixas continuam a aumentar de todos os lados. O Irã carrega o fardo mais pesado, com mais de 1.400 pessoas mortas e pelo menos 18.500 outras feridas. Esses números refletem a alta intensidade dos ataques e o impacto generalizado tanto em áreas civis quanto militares. Por outro lado, Israel relata 17 mortes e mais de 3.000 feridos. Embora menor, este número ainda mostra que os ataques de retaliação do Irã e de seus aliados são capazes de penetrar as defesas e criar uma pressão interna real. Para os próprios Estados Unidos, pelo menos 13 militares foram confirmados como mortos, seja em operações de combate ou em acidentes de aeronaves diretamente relacionados a este conflito. E esses números ainda não são finais. Enquanto a escalada continuar, os custos e as baixas quase certamente continuarão a subir. Em meio à escalada da guerra, uma coisa está se tornando clara. A opinião global sobre os Estados Unidos despencou, com o sentimento negativo atingindo 79% desde o início da guerra. Em muitos países europeus, uma onda de oposição está se espalhando. Manifestações surgiram em várias cidades. A confiança pública está diminuindo e os líderes políticos estão sob grande pressão para não se envolverem mais. O apoio que antes era sólido agora começa a rachar. No Irã, a situação é oposta. Os cidadãos estão saindo às ruas, mas não para pedir paz. Os apelos que se ouvem são por vingança. A narrativa nacional está se fortalecendo, a solidariedade está aumentando e o governo está enviando uma mensagem firme. Este conflito não é algo que será interrompido tão cedo. Isso levanta uma questão que é cada vez mais difícil de responder. Quem está realmente vencendo? A América está gastando bilhões de dólares, enfrentando pressão econômica e perdendo lentamente o apoio de seus aliados. Até mesmo alguns países anteriormente neutros estão começando a mudar de posição. Enquanto isso, o Irã continua a ser atingido, mas permanece capaz de resistir e retaliar com padrões de ataque cada vez mais eficazes. Outros países da Europa à Ásia estão presos no meio. Eles não estão participando da guerra, mas ainda estão sofrendo seu impacto. Há picos nos preços da energia, interrupções na cadeia de suprimentos e um aprofundamento da incerteza econômica global. Agora, a escalada está entrando em uma nova fase. Os ataques estão começando a visar a infraestrutura de energia, refinarias, campos de gás e rotas vitais como o Estreito de Hormuz. Mesmo uma pequena perturbação neste ponto abala imediatamente o mercado mundial. Os preços do petróleo sobem, os mercados se tornam voláteis e a pressão econômica começa a ser sentida amplamente. Por trás de tudo, Teherã mantém uma posição, sem compromisso, sem rendição. Enquanto essa postura se mantiver, o conflito não diminuirá. E isso significa que o mundo não é mais apenas um espectador, mas está preso dentro do vórtice de seu impacto.